Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonel, professor de Biologia, e hoje eu vim aqui para dar uma aula básica sobre citologia. A gente não vai entrar muito a fundo no assunto ainda, né? Vamos dar uma pincelada por cima, mas para a gente se conhecer melhor, ter esse primeiro contato. Tranquilo? Bom pessoal, o estudo da citologia nada mais é que o estudo da célula. A gente está vendo aqui, por exemplo, 3 tipos diferentes de célula. Tudo começou há um tempo atrás com dois Roberts. O Robert Hooke, em 1665, quando ele descobriu a célula propriamente dita, né? Ele fez cortes finos no material de origem vegetal para fazer a rolha de vinho mesmo, cortiça. Então ele fez cortes finos e ele elaborou um microscópio. Apesar de antigo, né, rudimentar, ele já era um pouco mais complexo do que, por exemplo, uma lupa. Então ele conseguiu ver nessa cortiça material celular vegetal. No caso, tinha pequenas cavidades vazias, porque esse vegetal já estava morto, né? Então ele denominou esses espaços vazios de células, tá? Em 1820, mais ou menos por aí, outro Robert, o Robert Brown, ele já foi um pouco mais à frente. Ele já descobriu o núcleo celular, também já com técnicas mais avançadas, né? Bom, pessoal, a teoria celular nada mais é do que falar que um ser vivo é constituído de célula, né? Quando a gente fala célula, um ser vivo, por exemplo, ele pode ser unicelular, desde que seja constituído por célula, né? Ou ele pode ser multicelular, no nosso caso, por exemplo, né? Os animais. Então, existem dois tipos de seres referente à quantidade de células: o unicelular, formado apenas por uma única célula, por exemplo, os protistas, e a gente tem os multicelulares, exemplo, animais e plantas. Tranquilo até aí? Bom, essa célula, pessoal, ela pode ser procariótica ou ela pode ser eucariótica. As procarióticas são mais antigas, ou seja, vieram primeiro que as eucarióticas. Exemplo de célula procariótica: a célula da bactéria. Ela tem o núcleo disperso no citoplasma e ela não apresenta nenhuma organela. O ribossomo, que a gente está presente aqui, ele não é organela, tá? Para ser organela tem que ter uma estrutura membranosa. Ribossomo é uma estrutura celular, mas não é considerada organela. O que ela tem? Membrana plasmática e também tem uma parede celular. Aqui são os cílios, que ela usa para fazer a movimentação. E também tem outra estrutura chamada plasmídio. Esse plasmídio aqui é responsável pela resistência das bactérias, por exemplo, aos antibióticos. Pessoas que tomam antibióticos de forma indiscriminada, por exemplo, ela tem o plasmídio, ela vai fazer com que essa pessoa, quando toma o mesmo antibiótico, a bactéria que ela tem nela, não fez o tratamento corretamente, por exemplo, seja resistente ao mesmo antibiótico que ela está tomando. Então ela tem que recorrer ao médico para tomar outro tipo de antibiótico para poder daí sim fazer efeito. Só uma curiosidade. E a gente também tem as células eucarióticas. Nós somos seres eucarióticos. Qual a diferença dela? Primeira, nós temos o núcleo, nosso material genético está dentro do núcleo, ele não está solto no citoplasma. E a gente tem vários tipos de organelas. Temos mitocôndrias, temos retículo endoplasmático, temos os lisossomos, complexo de Golgi. A gente vai fazer uma aula específica sobre as organelas, então vamos com calma. E temos também aqui a célula vegetal. A célula vegetal ela tem duas diferenças assim, mais gritantes do que a célula animal. Tem a presença dos cloroplastos, que são estruturas responsáveis pela fotossíntese, ou seja, só nos seres vegetais, né, só nas plantas, vai ter essa organela. No nosso caso não temos, até agora, onde eu sei, a gente não faz fotossíntese. E também a parede celular. Essa parede celular é constituída de celulose. No nosso caso, nós não temos apenas a membrana plasmática, que envolve, né, que circunda a célula, né. E outra característica que também é bom da gente falar é a questão do vacúolo. O vacúolo, essa estrutura aqui, é como se fosse uma bolha de ar. Ela é muito grande na célula vegetal. Ela se destaca.
enquanto na célula animal eu nem botei aqui porque ela não tem destaque quase nenhum, ela é muito pequena comparada ao vacúolo da célula vegetal. Tranquilo até aí? Então a gente tem células eucarióticas, presente nos protistas, presente nos fungos, presente nos animais, nas plantas, e a célula procariótica, que é presente apenas nas bactérias, tá? Célula vegetal, diferente da célula animal, parede celular. Temos os cloroplastos e temos também esse vacúolo aqui que ele tem mais destaque, né? Ele é bem maior na proporção comparado à célula, o vacúolo da célula eucariótica. Bom, quanto à membrana plasmática, é uma coisa que é comum em todas as três células aqui. Tanto a célula eucariótica, procariótica e a eucariótica vegetal, ambas vão possuir a membrana plasmática. Se é um ser unicelular ou pluricelular, multicelular, ele vai ter a membrana plasmática, tá? Isso daí é comum em todo ser celular, no caso, né? Curiosidade, o vírus não é considerado, por exemplo, um ser vivo. Por quê? Porque ele não possui célula. O vírus nada mais é que um conjunto de proteínas com material genético. Então, na biologia, o vírus não é considerado um ser vivo. Para ser vivo, a gente tem que falar assim, todo ser vivo é constituído de célula. E toda célula só surge de outra célula. O vírus, para se reproduzir, ele precisa de uma célula, ou seja, ele é um hospedeiro. Ele tem que entrar dentro de uma célula, de um outro organismo, para poder daí sim se reproduzir, se multiplicar, no caso, replicar. Tá? Então, presente nessas três células daqui, a gente tem a membrana plasmática. Nesse caso daqui, a gente tem a membrana plasmática aqui, como se tivesse feito um cortezinho aqui, da célula eucariótica, né? Então ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios. Os lipídios, ou glicolipídios, são essas bolinhas daqui com essas perninhas, tá? Essa camada daqui de cima, a gente diz que essa porção daqui, vamos aumentar aqui, ó. Essa daqui ela fica virada, sempre voltada para a parte onde tem água, e essas perninhas são voltadas para dentro, ou seja, tem pouco contato com a água. Essa parte daqui, essas bolinhas aqui dos glicolipídios, são chamadas de estruturas hidrofílicas, porque eles gostam da água, enquanto as perninhas são chamadas de estruturas hidrofóbicas, porque elas têm aversão à água. Além dessa bicamada de fosfolipídios, a gente tem proteínas anexadas à membrana plasmática. Essa daqui, que vai de uma ponta a outra da bicamada, é chamada de proteína integral. Enquanto essa proteína que fica apenas numa parte de cima ou de baixo, é chamada de proteína periférica, porque ela está apenas na periferia, ou seja, na ponta. Além dessa bicamada de fosfolipídios e proteínas, a gente encontra também as glicoproteínas, que são esses Vzinhos que eu botei aqui em cima de azul. Elas são responsáveis por captar o que a célula está precisando. Ou seja, se está precisando, por exemplo, de oxigênio, ela vai lá e manda mensagem para a célula capturar aquilo ali. Então, essa parte de cima da membrana plasmática é chamada de glicocálice. E essas duas camadas aqui, a bicamada de fosfolipídios. Essa estrutura também é chamada de mosaico fluido. Por quê? Ela é como se fosse um encaixe desses vários lipídios, né? Bicamada, né? Como se fosse um mosaico. E ela é fluida, porque diferente do que a gente pensa ou vê, por exemplo, em livros, que a gente vê essa membrana plasmática sempre redondinha ou até um pouquinho torta, se a gente pudesse pegar uma célula, ampliasse ela, sei lá, 1 trilhão de vezes, para poder ter na mão da gente, a gente ia ver que ela ia ser mole. Ela ia ter esse movimento aqui, assim, da membrana plasmática. Então ela não é uma coisa rígida, né? Então a gente chama de mosaico fluido. Quanto à teoria celular, relembrando, todo ser vivo é formado por célula, seja uma célula ou várias células, ou seja, uni ou multicelular. Toda célula vem de outra célula, ou seja, não tem como uma célula surgir do nada. Quem observou primeiro a célula descobriu, então temos o Robert Hooke
em 1665, e em 1820 o Robert Brown descobriu o núcleo. Tá? Então, células eucarióticas, várias organelas, enquanto a célula procariótica, exemplo bactéria, não tem nenhuma organela. Apresenta um núcleo disperso no citoplasma, ou seja, está solto. E a célula vegetal tem parede celular, tem cloroplasto e, além disso, apresenta um vacúolo com uma proporção bem maior em relação à célula eucariótica. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Isso foi apenas um primeiro contato. E depois a gente vai se aprofundando aos poucos. Vou passar alguns exercícios também aí. E acho que é isso aí. Valeu!